Olá, tudo bem? Vamos aqui para mais um problema do Enem. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros é. Bem, essa é uma questão do Enem pura e simples, sem muita interpretação, de um conhecimento específico sobre notação científica. O que a gente precisa lembrar do conceito de um número escrito na forma de notação científica. Ele é sempre no formato de uma constante que multiplica uma potência de 10 elevado a um certo expoente n. Que condições nós temos para esses elementos, o A e o N, para considerar um número escrito na forma de notação científica? O A, que é essa constante que multiplica a potência de 10, deve ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Entre 1 e 10, mas ele pode ser igual a 1 e não pode ser igual a 10. Exatamente isso. E o N, que é o expoente da potência de 10, tem que ser um número inteiro. Inteiro, lembrando, ele pode ser positivo, negativo ou inclusive o zero, mas inteiro. Então, impostas essas duas condições, para o A e para o N, a gente tem um número escrito na forma de notação. No caso, nós queremos pegar essa representação numérica, que é o diâmetro da partícula esférica lá do vírus influenza, né, aproximadamente a medida dele, e escrevê-los nessa forma de notação. A grande utilidade da notação científica justamente é quando nós temos que trabalhar com números muito grandes ou números muito pequenos. Porque aquela representação na forma de muitos zeros ou de muitas casas decimais, às vezes nos confunde, nos atrapalha. Então, transformar isso para potências de 10 facilita a escrita. Como é que a gente vai fazer essa escrita? Existe uma regrinha prática para usar a notação científica, né? Que a gente fala assim, esse número 0, já eu explico o significado, como que a gente pensa nessa regra prática. Esse é o número dado. Então, em termos da regra prática, a gente faz assim, ó, se essa vírgula se desloca no sentido de aumentarmos esse número, nós temos que diminuir a potência de 10 que está escrita nesse número. Bom, primeira coisa, qual é a potência de 10 que está escrita nesse número? Nada, porque se ele não está multiplicado por 10 aqui, né? Mas eu poderia pensar que isso aqui está multiplicado por 10 elevado a zero. Porque 10 elevado a zero vai dar 1, todo número elevado a zero vai dar 1, e uma vez qualquer número, ele é o elemento neutro. Então, se nós pegarmos essa vírgula e deslocarmos no sentido de aumentarmos esse número, nós temos que diminuir na potência de 10. E o contrário, né? Se você tiver aqui numa situação, deslocar a vírgula no número para escrevê-lo na notação científica, no sentido de aumentar, no sentido de diminuir o número, aí você vai aumentar a potência. Sempre de forma inversamente proporcional. Já já vocês vão ver o porquê disso, tá? Então aqui, se a gente usar a regra prática, nós vamos simplesmente fazer a vírgula se deslocando, lógico que nós temos que lembrar de atender a condição da notação científica. Então, essa vírgula tem que se deslocar no sentido de aumentar esse número, e ela tem que se deslocar até que o número que vai multiplicar a potência de 10 seja da forma entre 1 e 10, incluindo 1 e não incluindo 10. Então, essa vírgula vem para a posição entre o 1 e o 1. Se ela vier para essa posição, ela vai se deslocar 1, 2, 3, 4 casas no sentido de aumentar, porque esse número 1,1 é muito maior do que o 0,0001. Então, se eu aumentei o número no sentido de deslocar a vírgula 1, 2, 3, 4 casas, a gente pega o expoente da potência de 10 e diminui 4 casas. Do expoente que era 0, diminuindo 4, ele vai para menos 4. Isso fica 1,1 vezes 10 a menos 4. E temos a nossa resposta. Eu só queria completar aqui a justificativa do porquê dessa regra prática, né? Quando a gente tem um exemplo aqui, ó, vamos pegar um número 20. Como eu posso escrever esse número 20? Eu poderia, em forma de produto, poderia escrevê-lo como 1 vezes 20, isso dá 20. Mas eu posso alterar esses números aqui, por exemplo, falar que ele é 2 vezes 10, também dá 20. Posso falar que isso é 4 vezes 5, também dá 20. O que está acontecendo? Para eu
Isso aqui são grandezas inversamente proporcionais, né? Se eu pensar em termos de quantidade de grandeza, porque número 1, se eu dobrá-lo, eu vou ter que dividir a metade o outro para que eu mantenha esse produto constante igual a 20. Esse é o conceito de grandezas inversamente proporcionais, quando o produto é uma constante. Para que esse produto permaneça constante, se uma grandeza aumentar, a outra tem que diminuir na mesma proporção. No sentido aqui, ó, que se eu dobrei essa grandeza, essa daqui reduziu-se à metade. Se eu quadruplicar uma, a outra tem que estar reduzida à quarta parte, tá? E é isso, com isso você mantém o produto constante. Então, o que a gente está dizendo é, à medida que você desloca uma casa para a direita, por exemplo, dessa vírgula, eu estou aumentando esse número numa potência de 10, eu estou fazendo o número 10 vezes maior. E se eu estou aumentando esse número 10 vezes maior, a outra constante que está sendo multiplicada tem que ser dividida por 10 vezes. E dividir por 10 se eu dividir esse número por 10 aqui, 10 elevado a zero dividido por 10, propriedade de potência, a gente mantém a base e subtrai os expoentes. Zero daqui menos 1, isso aqui daria menos 1. Então, se eu aumento uma casa para a direita, eu diminuo 1 no expoente. De forma prática, a gente usa essa regra. Se eu desloco a vírgula no sentido de aumentar o meu número, a gente diminui a potência do expoente, o número absoluto lá do expoente, tá? Essa é a regra prática, mas o porquê dessa regra, só para vocês entenderem e não ficarem só decorando regras, é porque trata-se de um produto, né? Esse é o conceito da notação científica. O número escrito na notação científica é um produto de dois valores. Para esse produto permanecer constante, que é o valor que você quer escrever, você tem que trabalhar com essas grandezas de forma inversamente proporcional. Se você aumentar um deles, você diminui o outro na mesma proporção. E o contrário também é verdadeiro. Por isso, a regra é prática. Ok? Boa sorte, boa prova, bons estudos. Curte lá, segue a gente no YouTube, no Insta, no Face. Vamos em frente.